Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você utiliza o Wyckoff nas suas operações de forma profissional para você estar acertando muito mais trades, encontrando boas oportunidades pontuais com muita clareza, né, do que fazer e quando fazer. O Wyckoff é muito bom porque é muito nítido, né, quando tem um cenário e quando não tem um cenário. Isso facilita muito a sua execução. E tudo no trade, né, falando de trade de forma geral, seja day trade, swing trade, isso aqui vai funcionar perfeitamente para qualquer forma que você queira utilizar aí, pegar trades no movimento, seja trades grandes ou trades mais curtos. Então o Wyckoff é muito pontual porque trade de forma geral é puramente execução. E para você fazer uma execução muito boa, ou seja, você colocar aquilo em prática com excelência, você ter essa clareza de execução, ou seja, quando está configurado e quando não está configurado, é muito importante. Porque existe muita técnica por aí que pode até ser muito boa, só que fica muito subjetivo, né? Quando está configurado, quando não está configurado, quando que está bom, quando que não está bom, e isso acaba interferindo bastante na sua execução, consequentemente no seu resultado. O Wyckoff é um pouco mais pontual, é bem objetivo, né? Ou tem ou não tem, isso é muito importante. Bora começar com esse conteúdo sem enrolação. Deixa o dedo no like se você ainda não deixou e se inscreva no canal se você não for inscrito, porque realmente esse conteúdo vai elevar o seu nível no mercado, assim como todos que eu tô sempre postando por aqui, porque o objetivo é esse. Então olha só, pessoal, vamos lá. O Wyckoff é, por exemplo, todas essas estruturas aqui. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura de acumulação. Aqui também, por exemplo, a gente tem uma estrutura de distribuição. Tá? Então isso aqui são estruturas de Wyckoff, acumulação, distribuição, a gente tem também a reacumulação, a redistribuição e por aí vai, né? E algumas estruturas são muito nítidas, algumas outras não tão nítidas assim, mas quando você tem o conhecimento da metodologia de Wyckoff, né, você consegue ter ali o embasamento e essa clareza tudo que eu acabei de mostrar para vocês. Então o que é o mais importante aqui? São essas nomenclaturas? Pessoal, essas nomenclaturas aqui, elas são importantes para quando você quer crescer em algo de fato. Sempre que a gente quer crescer, se aprofundar naquilo, é um ótimo negócio, né? Então você quer crescer em alguma coisa, se aprofundar é uma ótima escolha, não é verdade? Então saber esses nomezinhos, essas nomenclaturas é interessante, mas não é a necessidade máxima. Então, com o tempo, você estudando a estrutura de Wyckoff, estudando a metodologia de Wyckoff, você vai entender que esses nomezinhos, eles são bem simples de você entender o que são, o porquê, quando tem, quando não tem, mas o mais importante aqui, é o que eu vou estar mostrando para vocês, são as pequenas manipulações no preço, são as capturas de liquidez. Então, esses movimentos aqui, ó, esse movimento ali em cima, né, distribuição, esse movimento. Se a gente puxa aqui, isso aqui eu estou no gráfico do índice, né, brasileiro, mini índice. E aí eu posso jogar lá no Forex, aqui a gente trabalha com todos os mercados, né, Forex, mini índice, mini dólar, criptomoedas, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, Dow Jones, estão lá no time do Excelência Trade, onde a gente faz todo o trabalho prático do treinamento Excelência Trade todos os dias, né? Mando todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente vai fazendo todo esse trabalho. Ali a gente trabalha com todos os mercados. Então, basicamente, aqui também no EURUSD, por exemplo, você percebe que ocorre da mesma forma. Então, isso aqui é uma baita acumulação. E qual que é o movimento mais importante aqui? Esse movimento aqui. Tá vendo? Então, aqui em criptomoedas, vamos lá no Ethereum, qual que é o movimento mais importante nessa distribuição aqui? Esse movimento aqui que eu acabei de circular. Isso aqui que eu acabei de circular em todos eles, pessoal, são capturas de liquidez. Então, as capturas de liquidez são as micromanipulações que induzem os traders ao erro de diversas formas. Muitas das vezes, esses movimentos que a gente circulou, eles vão em busca do seu stop, eles vão em busca de capturar os stop loss. O movimento de captura de liquidez também é conhecido como movimento de captura de stop loss. Então, é um movimento que vai aonde muitos stop loss estão muito provavelmente localizados, ele vai lá, ele aciona essas ordens de stop loss e depois ele gera movimentos contrários, muitas das vezes para o direcional que o trader queria. Por exemplo, muita gente aqui poderia estar comprando nessa zona, aqui não está tão nítido assim, né? Porque ele já tinha feito uma pequena captura de liquidez, algo que é comum também nas estruturas de Wyckoff, são essas beliscadas, são conhecidas como checkouts, mas não são as capturas genuínas que geram as melhores oportunidades. Ela é muito sutil, tá vendo? É uma captura muito beliscando aqui o preço, então isso aqui é uma captura um pouco mais arriscada, apesar de que poderia desenvolver, mas é uma captura um pouco mais arriscada dentro da estrutura como um todo. É um checkout que a gente chama. Eu vou estar mostrando isso para vocês ao longo da explicação do conteúdo, mas é muito comum a gente ver as melhores oportunidades de trade surgindo a partir dessas capturas de stop loss. E também quando o preço quebra aqui para baixo, muita gente é induzida a vender, né? Acreditar que o flow de baixa vai continuar e tudo mais. Então essas induções ao erro a partir desses movimentos circulados aqui, eles
trazem ali muita informação e surgem as melhores oportunidades de trade. Sempre depois da captura dos stop loss, sempre depois da indução ao erro, mostra que vai para um lado, depois vai para o outro, ou então o trader até acerta o lado, igual eu estava falando, muita gente às vezes comprando aqui, acreditando em alta por algum motivo, o preço vem aqui embaixo, estopa todo mundo para depois ir para o direcional que todo mundo queria. Isso é muito comum no mercado, é o que a gente vê o tempo todo, e você entendendo o Wyckoff, entendendo essas pequenas manipulações, entendendo as capturas de liquidez, você vai entendendo também esses movimentos mais manipulados e consegue ter ali resultados muito melhores e apoiados pela realidade do mercado. Então isso é muito importante, porque muita gente fica enxergando o mercado como se fosse uma guerra, né? E não, na verdade o mercado ele pode ser seu amigo se você entender esses detalhes que eu vou te mostrar. Então aqui no EURUSD, por exemplo, vamos entender essa movimentação, depois a gente vai para o índice ali, depois a gente vai para criptomoedas, vamos navegar aqui em todos os mercados para a gente estudar essas estruturas e como que a gente pode trabalhar com elas. Então aqui no EURUSD, se você for ver, exatamente aqui no time do Excelência Trade, olha só, na verdade foi até aqui na aula ontem, a gente estava visualizando isso aqui, ó. Os topos, interesse em compras. Olha lá, ele vindo ali embaixo da estrutura, fazendo esse movimento manipulado que eu circulei em todas as estruturas ali, a gente tem uma possibilidade de compra. Só que para isso ele precisa confirmar. Quando ele entra para baixo aqui dessa linha marcada, vou estar explicando para vocês, ele entra numa posição de compra. Então isso é muito importante. Se a gente visualiza aqui, olha só, um cenário muito relevante nas estruturas é o desenvolvimento de movimentos assim, tá vendo? O preço ele desencadeia movimentações laterais. Isso aqui é uma estrutura sendo criada, ó. O preço vai andando de forma lateral, ele nivela os fundos, ele nivela os topos, muitas das vezes. Às vezes não fica tão nivelado, igual a gente viu alguns ali, dá umas furadinhas para cá, uma furadinha para lá, mas de forma geral o preço está andando de lado. Isso aqui dentro das estruturas de Wyckoff é um cenário de causa e efeito. Isso aqui, dentro das estruturas de Wyckoff, é um cenário de causa e efeito. Isso aqui é a causa, no caso, quando o preço anda de forma lateral, e depois, quando ele anda em forma de tendência, ele está fazendo o efeito daquela causa, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, o mercado ele anda muito assim dentro das estruturas de Wyckoff. Olha só, vou até desenhar aqui para vocês. Ele vem de uma lateralização, ó. Então ele vem andando de forma lateral, ele impulsiona na movimentação, faz uma tendência, ele anda de forma lateral novamente. Isso aqui é um ciclo de um diagrama, né, de Wyckoff. Então esse aqui é um diagrama de Wyckoff, um ciclo completo. Ele vem andando, anda de forma lateral de novo. O mercado, cara, de certa forma anda em torno de 70% do tempo lateral, 70% a 80% lateral e cerca de 30% a 20% de forma em tendências, né? Então, na maior parte do tempo, o mercado está andando de forma lateral, ou seja, na maior parte do tempo ele está criando liquidez, porque sempre que o ativo anda de forma lateral, ele está criando liquidez, igual eu vou mostrar para vocês ali no gráfico, e também ele está construindo causas, tá vendo? Então, isso aqui são, por exemplo, construções de causa na movimentação, e ele vem desencadeando, olha só, aqui também, e ele vai andando, tá vendo? Então isso aqui é muito comum no mercado. Ele anda de lado, gera tendência. Anda de lado, gera tendência. Anda de lado, gera tendência. Anda de lado e gera tendência. Mas como que você sabe se ele vai continuar subindo ou se ele vai andar de lado e vai reverter? As capturas de liquidez dizem muito para nós. Porque quando ele faz um cenário bom aqui em cima, captura a liquidez em cima dos topos e confirma uma venda, a gente tem a possibilidade desse movimento de baixa. Quando ele vem aqui embaixo, captura a liquidez embaixo dos fundos e confirma uma compra aqui, a gente tem a possibilidade de alta aqui, no caso, continuidade de alta. Enfim, isso que a gente vai estar vendo ali a partir desses movimentos de capturas de liquidez, que foi o caso aqui. Então, nesse movimento que eu mostrei lá, ele visita ali embaixo, faz a captura embaixo dos fundos e se ele confirmar, por exemplo, com um choque da análise SMC, que é exatamente esse movimento, ó, o preço vem caindo, 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 topos e fundos descendentes, e ele, bum, quebra um topo. A partir do momento que ele quebra um topo válido, o topo válido é aquele onde o preço deixa uma mínima, renova a mínima no movimento de baixa, tá vendo? E ele valida o topo. Assim como ele fez aqui, tá vendo? Deixou uma mínima, renovou a mínima no movimento de baixa, validou o topo. Então esse aqui é o último topo válido do movimento. E ele foi quebrado por esse movimento de intenção na alta. Quando ele volta aqui para o teste, ó, quando ele vem aqui embaixo e faz um teste, muitas das vezes em ABC, tá vendo? 1, 2, 3 assim, você pode estar montando a posição aqui onde está o cursor, para surfar a possibilidade do giro de mercado, a possibilidade de alta nesse caso. Então aqui é o que a gente quer ver nesse movimento. E é o que o preço acabou fazendo exatamente igual a gente estava de olho lá no time da Excelência Trade. A gente sempre mapeia os cenários com antecedência e para a gente estar fazendo um trabalho prático, né? Que é muito importante. Então olha só, o preço quebrou esse topo válido. Por que esse topo aqui é válido? E esse daqui, ele não é válido? Esse aqui não é tão válido. Por quê? Porque aqui a gente tem mínima de pavios
e o preço fez esse movimento de baixa e não conseguiu quebrar a mínima do pavio com fechamento de candle. Isso aqui é um requisito importante para validação de topos. Aqui já quebrou. Então aqui a gente tem mínima de pavios e ele quebra com fechamento de candle. Então o topo mais válido aqui seria esse, tá? No movimento. Ele está capturando a liquidez embaixo dos fundos, tá vendo? Fundos nivelados têm liquidez. Ou então um fundo muito expressivo vai ter liquidez também embaixo dele. Mas no caso das estruturas de Wyckoff, normalmente são fundos nivelados, porque ele vai construindo essa lateralização, muitas das vezes nivelando fundos e nivelando os topos, tá vendo? Igual está aqui. Posso até puxar isso aqui mais para cá para ficar um pouco mais nítido para vocês, olha só. Tá vendo? A gente tem toda uma estrutura aqui lateral, ó. Que é exatamente o que está ocorrendo, e aqui a captura de liquidez. Então vai formando um nível de suporte, né? Sempre que ele forma um nível de suporte, ele induz muito trader a comprar no nível de suporte, porque muito trader compra em nível de suporte, vende em nível de resistência. Por isso que aqui embaixo enche de stop loss, aqui em cima enche de stop loss, e quando o preço visita nessas zonas e ele confirma compras, se for embaixo dos fundos, ou então se ele visita em cima dos topos e confirma vendas, a gente tem cenários muito bons. Aqui ele não confirmou venda nenhuma e ele acabou de vir de uma captura para compra, né, embaixo dos fundos. Então ele está impulsionado já no efeito da movimentação. E qual que é a confirmação que ele gera aqui? Se você abrir exatamente aqui no nosso material lá do time do Excelência Trade, né, um pedacinho dele, a gente tem aqui uma estrutura, tá vendo? Então ela é muito comum, olha aí pessoal, tá vendo esse fundinho aqui, olha lá? Ele dá uma furadinha e depois ele faz a captura de liquidez, igual a gente viu aqui nessa outra estrutura, ó. Tá vendo? Faz esse SOW, que é um checkout que chama, e depois ele faz a captura de fato, que é o Spring, né? Esse SP aqui. Mas igual eu falei, não precisa você ficar gravando esses nomes agora, você só precisa entender essas lateralizações e essas puxadas de captura de liquidez com confirmações para você estar pegando os trades. Então sempre que você visualizar esse tipo de cenário, tá vendo? O preço vem andando de forma lateral e ele captura a liquidez, você vai ter uma configuração muito boa de estrutura. Nesse caso aqui está um exemplo muito bom, tá vendo? Ele vem andando de forma lateral, ele vem, de certa forma, nivelando fundos e nivelando topos, ele captura a liquidez expressivamente, não adianta só beliscar, senão tem potencial de ser só aquele checkout e eventualmente depois ele pode vir de novo, mas ele captura de forma expressiva e faz uma mudança de caráter, quebra um topo válido com interesse em compras e volta para o teste, que é a confirmação da captura de liquidez, essa mudança de caráter, essa quebra de topo válido. No teste tem a possibilidade de compra, que é um cenário muito bom. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo isso, olha lá, ele quebrou esse topo válido nesse movimento de alta com interesse em compras, está vendo? Essa intencionalidade em preços mais altos é essencial para o movimento estar bem conclusivo ali. Depois ele volta para um teste, mitiga aqui uma zona de order block, né? Então aqui a gente começa a alinhar o Wyckoff com o Smart Money, com a Cept, para a gente encontrar, por exemplo, essa mudança de caráter, que é exatamente a confirmação da captura de liquidez, para a gente encontrar um ponto de entrada, por exemplo, que é esse FVOB, uma espécie de order block, que é também da análise SMC, que é do Smart Money, tá vendo? Que é esses candlezinhos pretos aqui, ó, no meio do movimento forte de alta pós-captura de liquidez, que é uma Fair Value Order Block, é um ótimo ponto de entrada para esse tipo de configuração. Então, para você montar esse trade aqui nesse ponto, surfar todo esse movimento explosivo lá para cima, que buscou lá praticamente na zona de Order Block lá do gráfico de 1 hora, que é essa zona aqui em cima. A gente pode até puxar ali para vocês verem, olha só. Exatamente ali a gente tem uma POC do Volume Profile, tá vendo? A gente tem um Order Block. Então, isso aqui é muito interessante. A gente tem a POC e a gente tem o Order Block. Então a POC, que é essa linha vermelha do volume lateral aqui, que é o Volume Profile, ele mostra exatamente os níveis de preço onde a gente tem a maior concentração de volume negociado. Isso é uma informação muito forte, porque são zonas de muito valor para o preço. Volume, liquidez, isso tudo traz muito atrativo para o preço buscar. Então é um baita alvo aqui essa região para você levar essa operação. Então tem um alvo muito específico ali, que é aquela zona. Você montar essa operação onde eu mostrei, né, que a gente tinha desenhado ali no time também, então estava mapeado essa possibilidade. Você montando ali, a gente está falando de um trade até lá em cima de mais de 8 vezes o risco-retorno. Então, se você arrisca R$100 nessa operação, você faz R$800, por exemplo. Por isso que o risco-retorno também, saber trabalhar com ele é essencial para o seu desenvolvimento no mercado. Essencial. Fechou? Então, aqui a gente tem um cenário muito importante de um desenvolvimento como esse. Vamos puxar outro exemplo aqui para vocês estarem entendendo como funciona, que foi exatamente aqui no Ethereum, por exemplo, outro ativo, né? Para você ver como funciona perfeitamente em qualquer mercado, em qualquer ativo, igual eu estava explicando. Então aqui no Ethereum a gente tem vários conceitos importantes para essa estrutura aqui está sendo desenvolvida nessa região e ela está sendo vantajosa. Então isso aqui é uma distribuição de Wyckoff, tá vendo? O que acontece aqui nela? O preço vem andando de forma lateral, mesma história, tá vendo? Anda de forma lateral, nivela aqui de algum grau ou outro os fundos, nivela os topos de alguma maneira ou de outra, tá vendo? Topos nivelados, cria aqui em cima, por exemplo, a resistência,
uma resistência de indução, que vai induzir muito trader a montar vendas nessa resistência. Isso é um baita atrativo, é uma baita informação, porque a gente sabe que aqui em cima está cheio de liquidez, que são os stop loss posicionados. A gente sabe então que se o preço fizer isso aqui que ele fez, boom, quebrar para cima, ele está limpando toda essa liquidez. E o que é essa zona marcada aqui para trazer ainda mais contexto para essa estrutura estar sendo desenvolvida aqui nessa região? Isso aqui é uma zona de order block lá de trás. Então aqui a gente tem uma região institucional, uma zona de oferta muito forte. Então isso aqui é uma zona de oferta, um order block, o último candle verde antes do movimento forte de baixa. Tem ineficiência aqui nesse movimento, que é exatamente isso aqui, ó. Ineficiência é exatamente isso aqui. A gente tem pavio ali, tá vendo? Tá vendo o pavio naquela zona? E embaixo a gente vai ter pavio de novo, ó, aqui. E no meio tem esse candle cheio com deslocamento muito grande. Logo em cima tem o order block, ou seja, o order block gerou esse movimento forte. O order block é esse candle verde aqui, tá? O último candle de alta antes do movimento forte de baixa. E essa ineficiência traz muita qualidade para a zona de oferta, que é o bloco. Então aqui a gente tem pavios, aqui a gente tem pavio, eles não se encontram e no meio tem esse deslocamento grande com um candle cheio, tá vendo? Isso aqui mostra potencial participação institucional no movimento e traz muita força para a zona de oferta. Ou seja, pessoal, a gente tem uma região institucional, uma zona de oferta muito grande aqui em cima e o preço está fazendo uma distribuição potencial exatamente dentro da zona de oferta. Distribuição remete à queda, zona de oferta também remete à entrada da oferta. Então, é uma coisa que confluencia com a outra e você tem um cenário realmente que as probabilidades jogam a seu favor. Esse tipo de coisa é muito importante para você estar pegando bons trades, trades mais assertivos e pontuais, sabe? Para as probabilidades jogar a seu favor de fato. Aqui outro detalhe muito importante, esse topinho aqui é um topo expressivo. Todo topo expressivo tem muita liquidez. Principalmente se o movimento fizer isso aqui, ó. Quebra esse fundo nesse movimento de baixa, tá vendo? Quebra esse fundo nesse movimento de baixa, porque aqui em cima a gente tem bastante liquidez também, que é muito importante. Então aqui em cima está cheio de liquidez, o preço quebra esse fundo nesse movimento, cheio de liquidez aqui em cima. É uma zona de liquidez de BSL que a gente chama, mas esses nomezinhos, igual eu falei, você não precisa estar gravando eles agora, só precisa entender que aqui em cima tem muita stop loss posicionado também. Quando o preço quebra aqui em cima, ele limpa muita liquidez, ele mitiga uma zona de oferta, ele desenvolve aqui um cenário de estrutura muito relevante também, que é um negócio muito importante. Então isso aqui faz total diferença e é muito relevante no movimento. Então, ele capturou a liquidez aqui em cima, puxou forte para baixo, quebrou fundos significativos para confirmar, lembra? Então ele mostra intencionalidade, quebra os fundos com interesse, volta para o teste, mitiga aqui um pontinho de entrada no order block, ó. Nitidamente o último candle verde antes do movimento forte de baixa, tá vendo? Pega nele e desencadeia esse movimento gigante lá para baixo. Esse caso aqui seria um swing trade, tá vendo? Que é um trade bem grande aqui, a gente está falando de mais de 11%, quase 12% de queda, que é um movimento bem longo, que o preço veio desenvolvendo uma tendência muito bonita a partir dessa estrutura lá de cima. Então, quais são os pontos mais importantes aqui? O principal é o preço andando de forma lateral, igual eu mostrei, ó, nivela topos e nivela fundos, e aí captura a liquidez de forma expressiva e faz uma mudança de caráter boa. Quebra os fundos com o interesse da oferta, volta para o teste, você tem a possibilidade de venda. Isso aqui é uma estrutura de Wyckoff, tá vendo? De distribuição. Então isso é muito bom, foi o que ele fez aqui. Isso é ótimo para você estar colocando em prática e pegando trades muito pontuais, muito objetivos nas movimentações com ótimos cenários. Se você vem aqui no índice, por exemplo, também, a gente teve esses dois cenários aqui muito bons, mas indo lá no gráfico do mini índice mesmo, eu estava no IBOV, que é a mesma coisa, né? Mas é o gráfico mais cheio dele, aqui é o gráfico futuros, a gente vê os mesmos cenários, tá vendo? Aqui a gente tem a estrutura, aqui a gente tem a distribuição também pegando numa zona de oferta, tá vendo? Tinha um order block aqui de 1 hora, com uma POC, pegou lá e fez a estrutura, andou de lado, criou liquidez, capturou em cima e fez a movimentação aqui de baixa forte. E aqui ele está tentando hoje também de novo uma outra estruturinha, querendo ou não. Ó. Tá vendo? Querendo ou não aqui, ele veio desenvolvendo uma estruturinha também. Ó. Veio andando de lado, capturou a liquidez. Tem gente lá do time que pegou esse trade aqui, inclusive, e surfou essa movimentação, ó, que foi exatamente aqui. Ó. O preço quebra esse topinho nesse movimento de alta, volta para um teste, tem a possibilidade de compra aqui. É uma mudança de caráter que eu não gosto muito, porque o topinho é muito sutil, tá vendo? E a mudança de caráter é muito grandona e o topinho é muito sutil, não está muito proporcional. É um pouco arriscada essa compra, mas querendo ou não ele fez a movimentação aqui. E aqui em cima ele capturou a liquidez também, tá vendo? Então aqui ele capturou a liquidez em cima e capturou a liquidez embaixo. O que você faz nesse tipo de situação? Aonde ele gerar uma confirmação boa. Aqui ele não tinha gerado nenhuma confirmação ainda, deixa ele andar. Aqui embaixo ele gerou uma confirmação, quebrou esse topo nesse movimento de alta. Beleza, você teve aqui o cenário para compra.
Mas aí lá em cima também ele fez. Depois ele foi buscar lá em cima. Ó, depois que ele capturou a liquidez aqui em cima desses topos, ele veio buscar um teste nesse movimento de alta, tá vendo? Veio buscar o teste aqui em cima nessa zona de order block que está marcada. A gente estava de olho isso aqui no time também. Olha só isso que foi hoje. Que era exatamente a busca dele lá em cima. Ó. Olha lá, ele subindo lá, fazendo uma boa mudança de caráter ali naquele ponto para confirmar também. A gente tem a nossa venda naquela zona de order block, que é um cenário bom. Então ele criou aqui um pouquinho de liquidez, olha só. Ele criou um pouquinho de liquidez em topos nivelados, tá vendo? Nivelou os topos, capturou a liquidez e buscou a zona de order block lá em cima. Pegou, fez a mudança de caráter, quebrou esse fundo nesse movimento de baixo. Só esse pavio aqui na hora de uma notícia acabou gerando ele. Ficou bem esquisito, né? Acaba deixando o cenário bem feio. Mas querendo ou não, quebrou esse fundo nesse movimento de baixa, voltou para um teste aqui nessa zona e vem desencadeando todo esse movimento de baixa também. Depois veio subindo mais, mas gerou um trade aqui com risco-retorno também bem alto, né? Se você for ver a entrada ali naquele ponto, stop em cima do topo, a gente está falando de um risco-retorno aqui de quase 8 para 1, né? Então é a mesma coisa do outro lá, você arrisca R$100, você faz 700, R$800 nessa movimentação, risco-retorno muito bom. Então aqui é um cenário para você ver que quando ele anda de lado, cria liquidez em cima e embaixo, se ele capturar em cima e confirmar, você tem uma possibilidade de venda boa na hora que ele volta para o teste. Se ele captura embaixo e na hora que ele sobe, confirma, né, quebra um topo válido com interesse e volta para um teste, você também tem a possibilidade de compra. Então é onde ele capturar a liquidez dessa lateralização e gerar uma confirmação, seja de compra ou de venda, se for embaixo dos fundos tem que ser de compra, se for em cima dos topos tem que ser de venda. Você vai ter um cenário muito vantajoso ali para você estar montando posições que as probabilidades jogam a seu favor de fato. Então isso ajuda demais a você operar, porque quando você vai entendendo esses detalhes, fica muito objetivo quando tem um cenário operável e quando não tem um cenário para você estar montando posições de fato. Então esse cenário aqui do Ethereum que eu mostrei é uma baita venda, um trade muito grande, a gente estava de olho nisso aqui também lá, ó, no time da Excelência Trade. Aqui, tem a possibilidade dele passar direto por aquela zona e fazer a confirmação lá naquele order block, tá vendo? No teste você vende. Acabou que ele fez a confirmação junto com a estrutura, né? Mas só dele fazer uma mudança de caráter ali naquela zona já era uma possibilidade de venda, tá vendo? Confirmação. Por quê? Porque ele já estaria capturando liquidez desse topo e pegando na zona de oferta. Ele ainda fez a estrutura para ficar ainda mais completo o movimento, tá vendo? Mas ele fez a mudancinha de caráter aqui de confirmação. Só dele ter feito ela aqui já seria um ponto de venda no teste. Mas com a estrutura de Wyckoff, andando de lado e capturando a liquidez em cima e fazendo essa mudança de caráter, você já tem um cenário muito melhor. A gente pode olhar até outros ativos aqui, olha só, o GBP USD, por exemplo. Isso aqui ocorre em todos os mercados, pode ver que eu naveguei em todos eles ali. Se a gente puxar aqui em Nasdaq, Dow Jones, S&P também a gente busca, GBP trouxe em cripto, trouxe no mini índice. A gente tem esses cenários o tempo todo. Aqui no Forex, olha só, o GBP USD, a gente tem um cenário muito bom aqui também, que foi de estrutura de Wyckoff, tá vendo? O preço ficou andando de forma lateral, criou aqui um nítido suporte, tá vendo? Com fundos nivelados, capturou a liquidez desse suporte de forma expressiva. Você pode jogar no gráfico de 1 minuto. Olha só. Aqui no gráfico de 1 minuto fica muito nítido o movimento também. Olha lá, ele confirma certinho, tá vendo? Depois que ele captura a liquidez desse cenário lateral, quebra um topo válido com interesse em compras, volta para um teste e boom, desencadeia todo esse movimento lá para cima. Então, o que você quer ver para encontrar esse tipo de oportunidade de trade? Só para simplificar muito aqui para vocês. Olha só, o preço precisa andar de forma lateral. Ele precisa andar de forma lateral e 70% a 80% do tempo ele anda de forma lateral, igual eu comentei ali no vídeo. Lembrando, deixa o dedo no like, pessoal, que esse conteúdo, cara, se você focar nisso aqui, você vai encontrar cenários muito bons e muito prováveis, né? Ou seja, que as probabilidades jogam de fato a seu favor. Então, você vê o preço andando de forma lateral, você quer ver ele nivelando os fundos e nivelando os topos. Quanto melhor nivelado estiver, melhor, né? Por exemplo, aqui está muito nítido como que está niveladinho os fundos, tá vendo? Então, deixa um suporte ainda mais atrativo. Muita gente vai ficar comprando aqui nesse suporte, porque ele está muito nítido. Vai encher ainda mais de liquidez, logo o preço visitando aqui embaixo é uma captura ainda mais forte, consequentemente esse movimento de trampolim, que é a vinda do preço aqui e ele impulsiona para cima, ele fica ainda mais provável, né? Então você quer ver o preço andando de forma lateral e você quer ver ele fazendo uma captura de liquidez embaixo ou em cima. Se ele for embaixo, a gente precisa ver uma confirmação de compra. Então ele precisa capturar essa liquidez de forma mais expressiva, não adianta ele só beliscar a liquidez, ele tem que vir mais embaixo, mais expressivo, fazer uma mudança de caráter de preferência, fazendo isso aqui, ó. Ou seja, ele deixa um topinho embaixo da linha de liquidez de preferência, tá? Isso aqui vai gerar cenários melhores. Pode não ser assim, pode, mas se for assim é melhor, tá?
E aí ele vai quebrar para cima, bum, mostrando interesse em compras, porque ele está capturando liquidez embaixo dos fundos e a gente quer uma confirmação de compra, logo precisa ser uma quebra de topo com interesse em compras. Tá vendo? Um choque de confirmação, que é esse movimento aqui, ó, pum, quebra o topo com interesse, volta para o teste, no teste tem a possibilidade de compra. Então aqui, ó, na hora que ele voltar para o teste, normalmente em ABC, mas enfim, isso é o de menos, volta no teste, você pode estar montando a posição aqui para surfar a possibilidade da movimentação de alta. Então aqui você monta a operação, coloca o seu stop loss embaixo. Agora, e se for em cima? Não tem problema. Se for em cima, ele capturar liquidez expressivo, deixar um fundo em cima da linha de liquidez, exatamente assim, deixa o fundo em cima da linha de liquidez, quebra para baixo com intencionalidade da oferta, quebrando o fundo, volta para um teste e bum, você tem ali também a possibilidade, nesse caso, de venda com stop em cima do topo. Então, isso aqui são coisas muito boas. Isso aqui é uma forma mais simples de utilizar o Wyckoff. Claro que depois você vai aprofundando, você vai entendendo os eventos, você vai pegando ali a construção dessa lateralização que vai puxando mais para uma possibilidade de alta, uma possibilidade de baixa. Aí você alinha isso com as capturas de liquidez, você tem um cenário ainda mais conclusivo. Claro que com o aprofundamento do estudo você consegue entender muita coisa que é muito importante nisso tudo. Mas o mais base ali para você já pegar ótimos trades seguindo a metodologia de Wyckoff é você entender essas lateralizações, o nivelamento de fundos e topos e a captura da liquidez de forma expressiva com essas confirmações de mudança de caráter, mostrando esse interesse na quebra de fundo ou na quebra de topo para confirmar certinho. Voltou para o teste, você tem um trade muito bom. Então aqui foi um cenário muito alinhado, a gente estava de olho nisso aqui também lá no time da Excelência Trade. Capturando a liquidez bem. De olho nessa possibilidade, caráter, quebrando os que é um topos, no teste, movimento bem encaixado ali no teste, é só você comprar. De fato, ele foi ali, encaixou exatamente aquilo e bum, desencadeou lá para cima, depois gerou outras vendas ali e tudo mais, mas seguindo outras metodologias mais de Smart Money. Aqui foi puramente o Wyckoff. Com o Smart Money, né, esse choquezinho de confirmação, esses detalhezinhos, o order block aqui de ponto de entrada, tá vendo? E tudo mais, é mais um pouco de análise SMC, igual eu sempre mostro aqui nos conteúdos. Fechou, time? Vamos juntos, contem comigo, qualquer dúvida vocês me chamem e vamos embora, pessoal. Fui, valeu!